Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar de liderança e empreendedorismo no agronegócio. E para esse assunto, trouxemos aqui Eduardo Valias, né? Valias. Ele que é médico veterinário formado pela UFMG, que você conhece, né, Walter? De Uberaba, não. De Minas, que você é mineiro também. Minas Gerais. E também tem especialização na University de Wisconsin, é. Então vamos falar um pouquinho aqui. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aqui ao meu lado também. Outro mineiro. Walter Celani. O mineiro vai dominar o mundo. Pois é, né? Toda vez que a gente... Aqui a maioria, acho que dos nossos entrevistados são mineiros, né? É impressionante isso. Eu só quero lembrar para o pessoal que está assistindo a gente, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos atingindo mais de 1 milhão de pessoas cadastradas nas nossas redes sociais. São mais cadastrado não, inscrito. Cadastrado, faz cadastro. Lá o negócio eu exijo coisa. E é o seguinte, hoje são mais de 400 milhões, já quase 500 milhões de visualizações dos nossos episódios, cortes. Então, se inscreva, ative o sininho ali para você receber as notificações e não se esqueça de comentar. A gente gosta muito de ver esses comentários e poder conversar com vocês, tá certo? É isso aí. Eduardo, vamos lá. Como é que o agronegócio entrou na vida do Eduardo? Bom, o agronegócio, na verdade, eu entrei na vida do agro, né? Eu sou a 7ª geração, componho a 7ª geração na mesma propriedade rural no sul de Minas. Então, meus tios, avós diziam que essa propriedade está lá desde 1750, mais ou menos, que foi uma sesmaria. Né? Então, eu nasci nesse ambiente do agronegócio, né? Convivi muito. Meu umbigo está enterrado na porteira da fazenda e sempre quis fazer veterinária por estar nesse ambiente. Então, na verdade, eu acho que eu já cheguei dentro do agronegócio, sabe? Por que você fala... Esse é um negócio interessante. Por que você fala meu umbigo está enterrado? O que é isso? Que simbolismo é esse? Isso é um simbolismo muito tradicional em Minas, né? Acredito que, não sei se em outros lugares também, que quando o filho homem nasce, você enterra o umbigo dele do lado de uma porteira. Tá. Né? E a porteira tem um simbolismo muito grande na minha vida, depois eu vou falar disso. E a filha, quando nasce, enterrava-se o umbigo, então, em uma roseira, em um pé de roseira, né? Então, meu umbigo está lá e os umbigos dos meus 2 filhos não estão lá, eles estão comigo, né? Porque, por vários motivos, eu entendi que nós não devemos ficar fixo em algum lugar, porque a gente não conhece nada da vida, né? Então, os umbigos deles estão comigo com a minha esposa, para que na formatura de cada um eu entregue um umbigo simbolizando, né, a rédea da própria vida, né? Então, para que eles enterrem esse umbigo onde eles acharem que for o lugar deles, enfim. Certo. Mas assim, quando eu te pergunto como é que o agro entrou na sua vida, porque é o seguinte, você nasceu no agro. Isso. Ok. Só que quando você, na sua percepção de pessoa, como criança, quando que você percebeu que o agro estava ali enraizado em você? Nós somos 5 irmãos. Tá. E principalmente, eu sou o segundo, o mais velho e eu, nós não tivemos outra coisa na vida senão assistir os nossos pais, nossos avós trabalhando no agro. Então, nossas férias eram na fazenda, fim de semana na fazenda, sabe? Então, não enxergava nada além do agro, né? Isso na década de 1970, numa cidade muito pequena, não tinha tanto incentivo a esporte, não tinha tanta coisa. Então, a nossa diversão sempre foi assistir os mais velhos trabalhando no agro. Tá. Né? Então, isso compôs muito a nossa vida, né? E saí de casa cedo, com 14 anos, para estudar fora, em Belo Horizonte, né? Mas nós nunca deixamos de pertencer ao agro. Esse centro de pertencimento, mesmo em fase de crise e tudo, nós nunca visualizamos estarmos fora disso, sabe? Quer dizer, foi uma coisa muito orgânica, muito orgânica e natural. Era aquele mundo ali. Você se percebia, né? Você não precisava se perceber porque você já era parte. Era parte. O meu sentimento é esse, é de já ser parte.
né? Então, assim, qual que eram as brincadeiras? Nós vamos arriar cavalo, nós vamos para ordenha, né? Adorava acordar nas férias para ir de madrugada pesar leite de vaca, né? Medir leite na ordenha. Então, essa era a nossa diversão. Como é que foi esse começo da sua família lá de 1750 que começou? Veio da onde com o intuito de fazer o quê? A história é interessante. Existia lá um guarda-mor da Costa Rios, segundo os antigos da família, que recebeu uma sesmaria no Brasil. E ele veio para o Brasil, foi capturado por uma tribo indígena, não conseguiu chegar à sesmaria e fez uma promessa que, se ele conseguisse chegar até a terra dele, ele agradeceria a Nossa Senhora das Valias, e daí vem o meu sobrenome, que não era este, né? E ficou alguns anos preso, conseguiu sair da tribo, chegou até a fazenda, onde está lá hoje. Então, construiu lá uma capela em homenagem à Nossa Senhora das Valias. E ele veio para abrir aquela região, sabe? Então... Que é qual região? Só para... Região do sul de Minas. São Gonçalo do Sapucaí, especificamente, Serra da Mantiqueira. Uma região montanhosa, de um clima muito ameno. Então, que era muito propício a cultivar várias coisas, né? No começo, então, houve cultivo de milho, a pecuária de leite foi o primeiro negócio estruturado. Eu tenho uma foto de 1910 na ordenha das vacas, num curral, assim, e fico pensando que 1910... eram 22 anos após a abolição da escravatura. Nós somos um país novo ainda, né? Então, ele veio com essa intenção de abrir e os negócios foram se moldando de acordo com a época histórica do país e tudo, né? Até que chegou a cafeicultura de uma forma mais forte, depois chegaram os grãos, enfim. Então, já são alguns anos aí aprendendo, família aprendendo, né? Vieram de Portugal. Portugal, dos Açores. Os Açores. E a fazenda hoje, ela ainda tem leite, outras coisas, ou é só café? O que é hoje a A fazenda? fazenda hoje é uma sociedade da minha mãe, de uma tia, e o negócio ele é gerido pelo meu irmão mais velho. Eu não participo da gestão. O forte é café de qualidade, grãos, pecuária de corte e, infelizmente, resolveu-se parar com a pecuária de leite. Depois de mais de 100 anos, né? Um negócio mais trabalhoso, enfim, mas que pelo modelo de gestão e, enfim, não fazia sentido naquele momento para quem está lá gerindo continuar na pecuária de leite, que eu lamento muito. Inclusive, foi o melhor negócio. No último ano, foi o negócio que mais deu dinheiro na fazenda, sabe? Mas fala... É um mito. Esse é um mito que a gente precisa quebrar na pecuária de leite. Isso é impressionante. Porque assim, a sua história também tem muito com o leite, né? Muito. Eu estudei, me capacitei sempre voltado para a pecuária de leite. Né? Fui para os Estados Unidos nessa intenção, fiquei na casa de um professor de pecuária de leite, professor Ronaldo, que me acolheu lá. Então, assim, me capacitei muito para a pecuária de leite. Então, eu conhecia a pecuária de leite profundamente. Os casos de sucesso, de insucesso, né? Mas eu consigo enxergar o lado bom dessa atividade. Além do lado de produzir um alimento nobre que, né, é uma proteína barata, de altíssima qualidade, ela tem a função social de trazer mais gente, né, firmar as pessoas no campo, e é rentável. Desde é o ponto, que né? bem gerida. É uma empresa. Toda fazenda é uma empresa. Tem uma questão que eu queria saber aí, que é o seguinte. Você falou que o seu irmão mais velho administra sem a interferência de vocês. Mas não passa por nenhum consenso o que vai ser feito, porque, quer queira ou não, vocês também são donos e, obviamente, entendo sucesso na atividade, distribui renda ali e tal. A decisão é exclusiva. Como é que vocês administraram isso? É até bom a gente saber, porque familiarmente é um problema, né? Não, e é um case muito interessante, porque o meu irmão estava se formando e meu pai faleceu. Então, ele assumiu, eu era estudante, os outros todos estudantes, então meu irmão assumiu um fardo naquele momento de não deixar o negócio ruir.
né? A minha mãe se dedicou muito ao meu pai, ela também foi gestora da fazenda. Uhum. E quando meu pai ficou doente, ela se dedicou muito a ele. Então, o meu irmão assumiu e tocou o negócio, né? O negócio hoje, nós temos sim uma sociedade que na verdade, é uma empresa familiar que tem uma holding, né? Existe a estruturação para conselho, mas na prática, ele é encarregado de tomar as decisões e assumir o negócio, com os ônus e com os bônus. Sabe? Por quê? Porque ele está à frente. Então, na questão do leite, por exemplo, beleza, podemos continuar do leite, desde que você abandone tudo que você está fazendo e venha para cá. Sabe? Então, assim, eu não podia fazer isso naquele momento. Né? Eu tenho meus negócios também. Porque é uma decisão, porque assim, é o que nem você falou, eu imagino que seja, você é praticamente um acionista, Isso. só que só pega e recolhe os dados. Ó, deu isso, deu aquilo, a decisão nossa foi essa, você pode cobrar por resultado. Porém, quem decide o que vai fazer é a pessoa que está lá que é um CEO. executando, né? Existe um o CEO, é o executivo. E né? existe, na verdade, as proprietárias, né? Porque elas são donas. Né? Então, a minha mãe, ela tem o usufruto. Nós não temos retirada da fazenda. Sabe? Então, meu irmão trabalha, ele tem a remuneração dele. Ele é remunerado para fazer aquilo. Então, como CEO, ele toma as decisões, né? E está muito bem gerida. Importante dizer isso. Né? Graças a Deus, nós prosperamos muito nesses últimos anos que ele está à frente dos negócios. Sabe? Então, é preferível ter esse sócio excelente no comando, sem dúvida, né? E prosperar e abrir outras frentes para que eu possa, inclusive, se quiser trabalhar com leite, alguma coisa minha, sem mágoa nenhuma, sem problema nenhum. E a sua tia tem descendentes também? A minha tia é a irmã da minha mãe. Sim. E a minha tia é um caso interessante. E eu vou abrir um parênteses aqui que eu vejo a luta das mulheres para se firmarem no mercado, para ser aceita, principalmente no agronegócio. Essa minha tia, na década de 1960, ela é professora, se formou na USP, e ela foi para a Europa. Então, ela deu aulas na Universidade de Roma e deu aula na Universidade de Berlim. Né? Então, ela sempre ficou fora dos negócios. Meu avô tinha 5 filhas e um filho, e meu avô foi pioneiro no Paraná, em Maringá, com os irmãos dele. Esse meu tio, o único filho homem, faleceu no acidente aéreo, em 1973. Então, ficaram as 5 filhas. Né? Então, essa minha tia, a mais velha, ela ficou fora do Brasil muito tempo, fez a vida dela fora, enfim, voltou para cá, professora, para trabalhar, mas nunca se inseriu no negócio, sabe? Então, ela é dona, ela participa dos resultados, tem esse reporte que a gente estava falando é feito para elas, né? Que são as acionistas. Nós temos outras propriedades em sociedade com as outras tias também. Né? Então, existe uma comunidade ali, sabe? Então, cada pessoa toca alguma coisa dentro de um grupo em comum, sabe? Perfeito. E aí você partiu para veterinária. Você decidiu veterinária. Seu irmão é agrônomo. Isso. Você decidiu veterinária. Por que você caiu para veterinária e não para agronomia? Qual foi a sua grande... Porque assim, quando você já tem um irmão que foi para ali, era muito mais fácil também partir para agronomia, né? Eu penso muito nisso, sabe, Roberto? O meu avô, ele teve uma expressão muito forte na nossa vida. E foi uma pessoa que trabalhou absurdamente. Então, quando nós íamos para a fazenda, ele me dava a missão de ir para o gado. E o meu irmão acompanhava ele no café, sabe? Então, ele falava assim, vai lá para a ordenha com o fulano de tal. Então, acho que esse direcionamento me fez apaixonar principalmente com a pecuária leiteira, né? Conviver com aquilo ali, mas conviver visceralmente. E meu irmão já foi para a lavoura, sabe? Então, acho que vem daí essa paixão pela atividade pecuária. Então, foi natural. Depois, já adolescente, eu pensava muito na complementariedade. Puxa vida, eu sempre pensei na prosperidade compartilhada. Eu acredito muito nisso, né? Então eu pensava, meu irmão agrônomo, eu veterinário, nós vamos ter uma complementariedade absurda. Sem dúvida. E nós vamos fazer o negócio crescer para poder trazer a outra geração. Então meu pensamento sempre foi esse. Mas eu comento muito. O Valias é um filho amado de Deus,
que... E por que, filho amado de Deus? Porque todas as vezes que alguém fechou uma porteira, Deus veio e abriu um aeroporto para mim, sabe? Então, nesse contexto familiar, não deu certo. Não deu certo do negócio, por vários motivos, né? E eu levei essa paixão que eu tive na fazenda, levei para os meus clientes, levei para a minha vida, sabe? Acabei indo para gestão, que não tem nada a ver com aquilo ali do começo. Tá. Sabe? Então, isso me trouxe essa experiência, esse insucesso, né? Me capacitou a não cometer os mesmos erros na minha carreira. Por isso que eu volto lá no umbigo. Né? Porque quando você já tem as coisas pré-moldadas na tua cabeça, você só enxerga aquilo. Né? Então, assim, eu fui para a veterinária pensando nessa complementariedade que, na verdade, para o negócio não faz sentido. Hoje nem meu irmão é agrônomo, nem eu sou veterinário mais. Nós estamos todos focados em gestão de pessoas, em projeto, em empreendedorismo, né? Tá. Mas era por isso. Mas você teve um caso que você falou que você estava estudando, não sei, eu estava noivo e tal, que você voltou para a fazenda que você ia... acho que foi quando seu pai faleceu, não lembro agora se tem essa conexão ou não. Que aí teve uma grande... Uma chuva de granizo e destruiu lá os cafezal, né? Por que eu falo que eu sou um filho amado de Deus dentro dessas adversidades, né? Eu nunca pensei em fazer outra coisa senão a medicina veterinária. Tá. E a gente sempre... Minha mãe vai ser médico. O meu avô tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim, vai ser dentista, rapaz. Cárie todo mundo tem. Vaca são poucos que tem, sabe? A lógica é... Faz sentido, faz sentido. Mas eu gosto de vaca e tal, enfim. E aí, quando eu me formei, eu vou voltar um pouquinho. Eu projetei a minha vida para estar muito próximo do meu pai. Tá. Tinha o meu avô materno e meu pai, que eram as grandes figuras da minha vida. Pessoas diferentes. Meu avô muito da lida. O meu pai era um cara extremamente culto, sabe? Com uma visão de mundo diferente. E então eu falo assim, eu fui criado assistindo um capitalista genuíno e um humanista genuíno. Né? E eu falei, e onde que está o meio? O meio é ser um humanista capitalizado, que eu acho que é o que o mundo precisa para criar a prosperidade compartilhada, né? Então, sempre pensando nisso, e eu via, enfim, meu pai sendo muito relevante para a comunidade, para as pessoas. Meu pai foi um delegado de polícia, que foi delegado porque se formou em Direito, em Belo Horizonte, e ele ficou sabendo que abriu um escritório da ONU em Belo Horizonte, mas só poderiam trabalhar os funcionários públicos. Então, ele prestou um concurso para a ONU, via governo de Minas. E ele passou, foi aprovado. Esse escritório não veio. Ele era ficou amigo de um deputado que era da minha cidade, que inclusive é da família da minha esposa. E esse deputado falou para ele, eu preciso de um delegado lá. Ele falou, não, eu tenho um escritório de direito, eu vou fechar, eu não vou assumir. Eu vou continuar no meu escritório. Não, mas eu preciso por 6 meses. E ele aceitou. Falou, não, então vamos para lá, vou organizar e volto. Você promete que me traz de volta? Prometo. Ok. Só que meu pai chegou lá e parece conto de fadas, né? A minha mãe era noiva de um médico. E meu pai chegou lá, ele estava com uma amiga, ele olhou para minha mãe e falou assim, Gilberto, aquela ali é a nora que a minha mãe pediu a Deus. Né? Era minha mãe. E a minha mãe olhou para ele e se apaixonaram. E um ano e meio depois, eles estavam casados, viveram um conto de fadas de um casamento de 25, 26 anos, que foi assim um espelho para nós. Né? E ele falava o seguinte, o mais importante na vida é o verdadeiro amor. Tudo que você fizer, se você sentir que está fazendo com amor, vale a pena. Vale a pena. Né? E isso foi uma lição de vida. Sabe? Então, esse foi o ambiente que eu cresci. Então, eu falei assim, puxa vida, eu tenho que estar perto do meu pai, né? Que é outro erro. A gente não pode arriar a nossa felicidade no lombo de outra pessoa. Né? A felicidade já tem que brotar. Sim. Mas, enfim,
Aí eu fui estudar veterinária. No período básico, meu pai faleceu. Ele teve um câncer, é uma longa história, faleceu. Aquilo ali já mudou a nossa estrutura familiar. E eu ainda estudando. Quando eu me formei, com o intuito de voltar para a fazenda, um professor de Belo Horizonte que estava nos Estados Unidos, o professor Ronaldo, ele praticamente me obrigou a ir para os Estados Unidos. Falei, Eduardo, tá tudo organizado, você vai ser estagiário do Ministério da Agricultura aqui, você vai trabalhar com forragem, você vai conduzir experimento. Tinha um pequeno detalhe, eu não falava nada de inglês. Nada, zero. E esse professor, quando meu pai faleceu, eu fui ficando, né? Tem um fato interessante. Eu estava saindo por uma prova, meu irmão ligou, meu irmão mais velho. Falou, vem embora que o meu pai está muito mal. Ele estava no sul de Minas, eu em Belo Horizonte. E peguei o carro e fui embora. Então, minha mãe contando, o médico estava lá contando. A pressão dele foi caindo. Foi caindo. E a minha mãe chegou para ele já inconsciente, minha mãe falou para ele assim, eu já chamei o Eduardo, ele está vindo. A pressão dele parou, estabilizou. Então eu cheguei, ele estava sentado numa poltrona, dei um beijo nele. Ele te esperou. Esperou. E quando eu dei um beijo nele, abracei, tomei benção, igual a gente fazia sempre. E eu olhei, aí escorreu uma gotinha de sangue na gengiva dele. Aí tava com 6 de pressão. Aí foi 5, 4, 3, ele apagou. Sabe? Então, eu era o único filho que não estava ali ainda. Literalmente esperou. E eu fui ficando, eu vendo a minha mãe naquele sofrimento e tal, e eu não voltei para a escola. Sabe? Eu fiquei, não, vou esperar a missa de 7º dia. Veio a missa de 7º dia, eu fui ficando. Esse professor saiu de Belo Horizonte, foi lá na minha casa, falou para ele assim, olha, eu conheci muito seu pai e ele vai ficar muito decepcionado se você abandonar o barco. Né? Então ele me levou de volta. Sabe? Aí me formei, quando eu me formei, ele me chama para os Estados Unidos para ficar na casa dele. Ele é casado com uma prima minha, então me abriram a casa e eu fui, sem falar inglês. Então, imagino a decepção do meu orientador lá, quando chega, né, com todo o aparato e tudo. A única palavra que você entendia era o why. Não, e tem fatos e com assim, significados diferentes aí, né? Não, e tem casos históricos, né? Eu falar que eu tinha visto a neve e eu falei cobra, né? Snake, né? Aí o cara... Que tamanho? Aí eu falei, mais ou menos assim, ó. Sabe? Aí ele perguntou, você chamou a polícia? Eu falei, cara, que cara burro, cara. Chove, neva todo ano aqui, eu tenho que chamar a polícia, cara. Aí ele parou sério e falou assim, Eduardo, snakes anaconda. Eu falei, meu Deus do céu, jamais uma, né? Mas enfim, fui pra lá pra ficar 3 meses e acabei ganhando outros trabalhos lá. Entrei na escola de marketing, entrei em especialização. E é impressionante o brasileiro quando está fora do Brasil, sabe? A gente é acostumado a trabalhar muito, diferente do que se fala do Brasil. Que é uma característica do agro, né? Sim. A gente acha bonito, tem orgulho de trabalhar. Então, eu trabalhei demais lá, aprendi inglês, estudava à noite, sabe? Foi uma dedicação absurda. Com isso, eu ganhei mais experimentos para fazer, ganhei a oportunidade de fazer especializações, mas sempre pensando em voltar. Quando eu chego, exatamente no dia que eu cheguei, cai uma chuva de granizo na fazenda que arrasou. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano. Um ano, tá. Foi para ficar 3, mas ficou... Fui para ficar 3 meses, fiquei com 1 ano letivo. Ah. E chego aqui no final do ano, cai uma chuva de pedra, uma granizo absurda que devastou a propriedade. Então, na época, tinha uma colheita estimada de café lá de 5 mil sacos e nós acabamos colhendo 120 sacos ou 100 sacos. Então, quer dizer, uma frustração de safra Tá louco. e de perspectiva, né? Porque matou o cafeeiro. Quando mata o cafeeiro, tem que tirar e não pode plantar imediatamente, de novo. Então, tem que esperar 2 anos, 3 anos, rodando cultura por causa de nematóide de solo, enfim. E depois que planta, mais 2, 3 anos para começar a produzir. Então, pega um cafeeiro maduro, alto, forte e começa tudo de novo. 5 anos, no mínimo. Né? 5 anos para recompor. Na verdade, demora muito mais, né? Por sorte, nós não tínhamos dívida.
e conseguimos girar o negócio. A pecuária de leite ajudou muito, né? E venda de gado. Então, nessa chuva de pedra, mais uma vez, eu recebi uma mensagem assim: você não está entendendo que aqui não é seu lugar, cara? Sabe? Eu fui na cooperativa pedir uma melhoria em uma ração. O presidente olhou para mim e falou: rapaz, você está chegando dos Estados Unidos, você trabalha com isso, vem aqui reclamar, você é cooperado. Cooperado é dono, pula para dentro. Pula para dentro. E eu fui. Então, fiquei part-time na fazenda, 2 dias na fazenda, 3 dias na cooperativa, sabe? E fizemos um bom trabalho lá. E aí desencadeou toda a minha carreira corporativa. Então, começou lá na cooperativa por causa dessa chuva de granizo. Sabe? Isso que desencadeou tudo. Você foi de uma coisa, surgiu outra, que você foi para parar na cooperativa. E daí, quando você começou a trabalhar na cooperativa, porque você foi trabalhar, isso, correto? Ganhava salário lá para estar fazendo o serviço. Depois disso, você nunca mais voltou para a fazenda? Então, aí eu fui na cooperativa, eu prestava serviço, era PJ. E aí nós nos casamos, eu e minha esposa, trabalhando na cooperativa e na fazenda. Continuei lá. Apareceu uma oportunidade de ir para o Mato Grosso do Sul trabalhar com gado de corte. Tá. Eu nunca tinha trabalhado com gado de corte. Até então era fazenda gado de leite. Fazenda gado de leite, tinha um pouquinho de gado de corte, mas daquele bem mineiro, um girolandão lá, que era muito pouco. Chegamos a fazer um confinamento na época. Mas eu não tinha a vivência com o gado de corte. Apareceu a oportunidade, falei com a minha esposa: vamos? Vamos. Aí nós fomos para o Mato Grosso do Sul trabalhar com gado de corte em uma empresa. Eu era supervisor técnico comercial, liderando uma equipe de representantes comerciais. Pode falar empresa, não tem problema não. Viu? A empresa é a Tortuga, hoje DSM, né? Que é um aprendizado. Por sinal, é uma empresa de mais de 60 anos, enfim, com uma história e com muita gente envolvida, né? Um exército no campo. Então, ali foi um aprendizado absurdo de entender as pessoas. Tá, mas até então você já tinha liderado alguém? Para você foi lá assumir um cargo que você está falando aí de fazer liderança? Não. Na verdade, vou voltar lá no meu avô, no meu pai. Meu pai foi um grande líder de pessoas. Tá. Um líder inspirador. Meu avô foi um líder de pessoas de trabalho, né? Mas os dois eram muito inteligentes. Então, me lembro de o meu avô, há mais de 30 anos atrás, me falar assim: antes eu mandava, hoje eu peço, por favor. Porque eu preciso que essas pessoas estejam aqui comigo, né? E meu pai, ele era muito inspirador pelo exemplo. Então, eu assistia aquilo ali, eu nunca tinha liderado ninguém, né? A minha primeira experiência na fazenda, eu considero hoje que eu era um jovem, inexperiente, muita força para trabalhar, mas no momento em que o fato da chuva de granizo ter drenado a energia, inclusive do meu irmão, que eu esperava aprender muito com ele e aprendi, eu não tive esse gestor. Então, não tive essa experiência. E não é culpa de ninguém, é o fato, né? Então, eu fui para o Mato Grosso do Sul para liderar as pessoas com muita intuição. Não tinha curso de gestão, não tinha nada. Tinha a minha força. Que eu tive um conselho fabuloso do meu gerente. Ele falou assim: crie um caso de sucesso com o líder informal desse time, que é fulano. E eu fui trabalhar. Então, essa pessoa começou a quebrar a resistência das outras. Por quê? Porque eu fui substituir um supervisor que foi para representação. Então, havia um choque ali, né? Tá. Imagina, um cara leiteiro do sul de Minas, nunca mexeu com isso e tal. Eu precisava criar um caso de sucesso. E aconteceu numa fazenda muito grande, que eu usei o conhecimento de nutrição de leite no corte. Sabe? Aquilo ali me potencializou na equipe. E aí a equipe, eu quero também, vamos lá, vamos, sabe? Então aí foi uma quebra de paradigma muito grande, foi onde eu comecei a sentir assim, falei: puxa vida, eu não lidero pessoas, eu lidero expectativas e sentimentos. Se eu tenho um sentimento de desconfiança na minha equipe, a função é minha de quebrar isso. Eu tenho que ganhar confiança. Eles estão lá há 20, 30 anos trabalhando. Eu estou chegando agora, eu preciso aprender.
mas preciso me impor também. Aí você usou a experiência do seu pai, liderança, por exemplo. Usei a inspiração dele, sabe? De olhar nos olhos, de falar a verdade, de traçar um objetivo em comum. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas você sabe que eu acho que essa experiência sua no leite... Porque uma coisa é você sair da nutrição do corte pro leite, outra coisa do leite pro corte. Porque o leite ele te exige demais a nutrição. Ele não permite erro. Não permite erro. É. Se você errou agora, no meio-dia, na ordem da tarde, você não vai ter o erro ali. E Então, aí é muito muito interessante. E essa experiência me trouxe um lema de vida. Falar assim, nós temos que vencer pela competência. Né? Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que buscar. Sim. O que eu aprendi hoje? O que eu tenho que aprender todo dia? Sabe? E isso foi fantástico para mim. Vivendo um dilema pessoal. Porque a nossa saída de Minas foi traumática para nós. Foi uma derrota no primeiro momento. Né? O meu filho mais velho tinha 3 anos. Eu fui para o Mato Grosso do Sul, não podia levar a família, porque tem um período de experiência. Né? Aí tinha um acordo para ir em casa a cada 15 dias, enfim. Mas veio a demanda de evento, de leilão, de feira, de palestra. Eu acabei ficando mais de 40 dias distante. E meu filho simplesmente parou de falar. Ficou mudo. Sabe? Nós éramos muito ligados sempre. Aí quando vê o pai, some. E foi necessário que a minha mãe e a minha esposa entrassem no carro no final de semana e fosse até o Mato Grosso do Sul para nós nos encontrarmos, né? Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei no hotel, elas já estavam lá. Minha esposa estava com o João no colo. Quando eu olhei para ele, ele escondeu o rosto. Sabe? Ele pegou no cabelo dela e escondeu o rosto assim. Eu falei, não pode. Né? Aí fui lá, peguei ele do colo dela e pulei na piscina com ele de roupa e tudo e fizemos uma bagunça para quebrar aquele estado, sabe? Então, esses foram os aprendizados, né? E eu falava assim, puxa vida, mas é por ele que eu tô aqui. Né? Como que pode estar essa distância? Né? O que eu tenho que fazer? Isso antecipou, enfim, a ida deles para lá, né? Que foi desafiador para todos. Eu saía de casa segunda-feira, celular era só dentro das cidades, né? Isso em 2004. E voltava na sexta, no sábado. A minha esposa chorava à noite, eu fui saber isso muito depois. E o João Pedro, com 3 anos, ele falava para ela assim, chora não, mamãe, o papai tá viajando, mas eu sou o homem da casa. Sabe? E nós morávamos uma rua afastada, o que dava para fazer naquele momento, sabe? E aí eu vou voltar no filho amado de Deus. Porque no momento você fala assim, puxa, cara, por que tá acontecendo isso? Né? Então, se nada disso tivesse acontecido e outras coisas que eu passei, eu não estaria aqui hoje com vocês. Sem dúvida. Eu não teria a carreira que eu tenho, eu não teria... Enfim, o legado que eu quero construir para deixar para os meus filhos, né? Que vai muito além do que aquelas vacas de leite, sem desmerecer, né? Que foram a inspiração do começo. Sabe? É o que eu digo sempre. Todo problema, toda dificuldade que você passa, nada mais são do que pontes que permitem você chegar onde você está. E o sofrimento é inerente do crescimento. Quem sofre... Quando você cresce, esse sofrimento passa a ser só uma história e às vezes nem isso. Exato. Porque te fez construir uma coisa muito maior. E aprendizado, né? Eu estava numa academia de liderança lá em Minneapolis, já era diretor da Cargill. Eram 20 e poucas pessoas do mundo que foram selecionadas para essa trilha de liderança para assumir os negócios da empresa no mundo, né? E lá eu refleti muito sobre isso, porque veio um líder global lá e ele fez uma palestra de um livro que é Picos e Vales. Então, assim, para mim está muito claro que a vida é feita de picos e vales. Sem dúvida. Né? E se a gente entende isso, puxa vida, agora eu estou num vale, cara. O que eu tenho que fazer para ir para o pico? Sabe? Eu tenho até uma palestra disso, que são 18 vales na minha vida, que proporcionaram, cada vale, por mais profundo que fosse, o pico era maior. Sabe? No sentido, todos os sentidos. Sentido pessoal, sentido religioso, sentido financeiro. E não fazendo trocadilho, são vários vales com muita valia, né? É lógico, valeu a pena, né? E é um aprendizado constante, né? No meio do caminho, a liderança, ela é muito solitária. Ela é muito solitária. E assim, toda vez que eu era promovido, eu era expulso do grupo do WhatsApp dos colegas e não entrava no outro ainda. Você fica no limbo. Exato. Né? E aí, aqueles colegas
que para mim não mudava nada, eu passo a ser chefe. Eu não quero ser chefe, eu quero ser líder. Né? Então, nessa jornada de liderança, eu passei 2 momentos muito impactantes. Eu me tornei chefe do meu chefe, me tornei gestor do meu gestor, que foi um projeto estrutural que eu fui convidado a participar na empresa. Eu era coordenador de campo, respondia para um gerente regional. Chega o diretor e fala para mim, ó, nós vamos mudar o organograma, vai ter um gerente nacional de cada negócio. E no leite é você. E aí eu quase caí da cadeira, né? Falei, rapaz, mas eu respondo para um gerente regional. Esperava que ele fosse, eu pudesse até assumir o lugar dele, mas nunca pensei nisso na carreira, né? Perguntei, posso pensar? Não. Tá decidido. Se você quiser permanecer aqui, é assim. Você então pode pensar, você vai permanecer, né? Então foi um desafio absurdo, mas muito bom pelo caráter das pessoas. Então, assim, me tornei gestor do meu gestor. Eu não tinha expectativa disso. Ele tinha expectativa de carreira, né? E no fim nós tivemos que sentar e falar assim, ó, eu não pedi. Eu sei o que você está sentindo. E aí eu volto na gestão de sentimentos e de expectativas, né? Nós temos 2 caminhos. Ou trabalhar juntos, ou trabalhar juntos. Escolhe qualquer um dos 2. Ah, mas é o mesmo. Então não tem escolha. Vamos para frente. E isso deu certo. Deu certo. E eu era o caçula da equipe. Sabe? Então a equipe do sul do Brasil nem me conhecia. Né? Então isso foi... Eu precisava disso para poder ganhar, inclusive, a credibilidade com a equipe. Né? Uhum. Foi um case de sucesso. E um case de insucesso é que eu entrei para trabalhar na Nutron junto com uma pessoa que se tornou muito amigo, que era o Bruno. Por que ele se tornou tão amigo? Ele nunca me abandonou. Ele era coordenador, eu entrei de coordenador. Quando veio, eu fui para gerente nacional. De gerente nacional, eu acabei indo para diretoria, já Cargill, assumindo leite, corte, pet premix, gestor de negócios. E essa pessoa, ele me ligava todo sábado, 9 da manhã. Todo sábado. E me dava os melhores feedbacks do mundo, de um jeitão goiano dele. E falava assim, ô chefe, ali você mandou bem, mas ali, que estrago, hein? Sabe? Então era genuíno. Era o meu mentor com a equipe. Né? E o Bruno vai com 35 anos de idade, tem um AVC e morre. Puxa. Dia 27 de julho de 2017. Ele vai e morre. E ele tinha me dado alguns conselhos que era assim, cara, faça cursos de autoconhecimento. Isso mudou minha vida, ele falava. E eu brincava, Bruno, não acredito, não tenho tempo, né? Ele faleceu dia 27 de julho de 2017, dia 20 de agosto. Eu estava fazendo meu primeiro treinamento de autoconhecimento. Sabe? Que foi fantástico para mim. Então, fizemos uma trilha, eu e minha esposa. Nós chegamos até o Master, PNL, enfim. Então, foram 2 anos dessa trilha. E nessa trilha do autoconhecimento, que eu devo, né? Que eu acho que foi a maior herança que eu recebi até hoje, que foi de um amigo muito leal, eu comecei a conhecer claramente quais são os meus valores. Né? Não existe valor errado. Mas eu tenho os meus. Toda vez que algo confrontar os meus valores, me tira do conforto. Uhum. Me incomoda. Né? Então, quando a gente conhece os valores e não abre mão deles, você se conhece melhor. E as suas limitações também. Né? E aí, nessa trilha, eu estava numa carreira brilhante, com toda a humildade do mundo, mas uma carreira fantástica, né? Num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Mas no segundo treinamento, minha esposa foi me buscar, eu falei para ela, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Né? Aqui não é meu lugar. Eu preciso ter o meu lugar. Eu preciso criar minha empresa. Eu preciso empreender. Sabe? E estava maduro para isso. Tomei a decisão, fiquei 2 anos e meio para entregar todos os trabalhos, enfim, uma projeção de 5 anos que se concretizou agora. E em 2019, então, eu fui demitido, já por essa postura já de, enfim, tive o benefício da demissão. E isso é uma
Acho que é um conselho, né? Esteja preparado para qualquer coisa, né? Então, na semana, e de novo Deus colocou na mão, na semana que eu fui demitido, eu falei para minha esposa, eu saí na segunda, falei para ela, se até sexta-feira o meu chefe não me demitir, meu gestor não me demitir, eu vou pedir demissão. E ela ficava muito preocupada com a demissão, né? Porque nós vivemos momentos muito difíceis que o salário ajudou. Sim. Né? Então, na quinta-feira eu fui demitido. De uma forma fantástica, comprei a caminhonete que eu andava com... Tive vários benefícios, né? Por que eu falo benefício da demissão? Porque eu estava pronto para ela. Eu nunca pensei que fosse dar errado. Nunca. Sabe? Falei assim, é isso que eu vou fazer, é isso. E montei um planejamento de 15 anos. Ambicioso. Falei, ó, os primeiros 5 anos eu chamei de plantio. Eu vou conhecer o mercado, porque eu estava dentro de uma empresa há muito tempo, 11 anos. Eu vou conhecer o mercado. E eu me espantei porque o mercado me conhecia e eu não sabia disso. Eu sempre me expus muito e tal, então isso me ajudou muito. Esses 5 anos finalizaram em dezembro de 2024, que é o plantio. Falei, agora nós vamos para o crescimento, mais 5 anos. E mais 5 anos que eu chamei de colheita, que vai ser quando eu chegar lá nos 65. Né? O que aconteceu? No finalzinho desse primeiro ciclo, meu filho caçula passa no vestibular de agronomia. Né? Então as coisas vão se encaixando. Falei, ó, ele não é obrigado a vir trabalhar comigo, mas se quiser, eu vou construir para acolhê-lo, para ele não precisar dar tanto a cara a tapa igual eu dei, que foi um aprendizado. Né? Não é alisar, mas é patrolar o caminho. Se quiser aproveitar o caminho que está montado, vem para cá. Se não quiser, o umbigo está na sua mão, vida que segue. Né? Então, então, entra agora, em janeiro, eu entrei na segunda etapa desses 15 anos. Sabe? Trabalhando do mesmo jeito, com 54 anos, mas assim, com uma alegria de estar fazendo, de estar retribuindo tanto que eu recebi. Imagina, eu saí lá da cidadezinha de Minas, acabei tendo uma carreira, né? Compartilhar é hoje a minha meta, sabe? Falar assim, eu quero que as pessoas prosperem perto de mim. E quero prosperar junto, né? É justo, sabe? Então, de tudo isso que eu vivi, acho que eu vivi 150 anos em 50, né? Mas de tudo isso, o que mais fica, e eu tenho no fundo da minha tela a regra da vida, né? Que resultado, que é o R da regra, ele é igual a empenho, o E, vezes a gratidão. Então forma a regra, né? Com tudo isso, a gratidão é imensa. Sabe? Dos picos e vales, né? Toda vez que alguém me fechou uma porteira, Deus veio e abriu um aeroporto. Sabe? A gente tem que perceber isso, né? O que eu penso muitas vezes que eu estou convivendo com o produtor rural? Cara, o seu trabalho não é um sacrifício. Até porque a grande maioria do produtor rural ama o que faz. Exatamente. Mas passa uma mensagem errada para os filhos, principalmente. Isso aqui é ruim. Eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho barro, eu entrego o produto, eu não vendo. Né? Então, essa mensagem eu nunca recebi do meu avô nem do meu pai. Eles tinham orgulho do que eles faziam. Né? Então, essa, para mim, é o dever de casa da sucessão familiar. Porque é o pai que lidera a sucessão familiar, é a mãe que lidera quando ela está no negócio. Eu vivi uma sucessão familiar que não aconteceu. Por quê? Meu pai não estava lá. Né? Então, essa é a primeira coisa, assim, eu preciso fazer. Eu estou montando a sucessão familiar da minha empresa. Né? Se quer vir, beleza. Mas seu irmão é sócio. Sabe? E não é pesado trabalhar. Não é pesado. Eduardo, como é que funciona? Porque você foi bem claro e é bem evidente a sua satisfação com isso, que foram essas intempéries e principalmente a sua saída do seio familiar, do seio empresarial de vocês para construir sua vida e traçar o caminho que fez você chegar aqui. Hoje você fala, não, eu vou deixar prontinho para o meu filho fazer e não sofrer o que eu sofri. Você não acha que muitas vezes isso aí
é necessário para o crescimento? Sim. Quer dizer, você dá a opção para o seu filho também, fala, não, porque muitas empresas adotam esse sistema onde, ainda que a pessoa se forme dentro dos padrões da necessidade da empresa, da família, ele procura fora se desenvolver para depois entrar. Você vê que existe a necessidade do seu filho imediatamente se aliar a você ou dele sair, aprender, ver e depois entrar? Não, ele já me acompanha nas férias, enfim, mas eu sempre falo para ele, eu acho que você vai demorar mais tempo aprendendo fora do que convivendo comigo. Que é muito importante trazer ideias de fora, conteúdos de fora, tudo, né? Não existe um meio perfeito. Então, assim, eu não estou construindo a empresa perfeita. Né? E tudo que a gente aprende fora, o que eu faço hoje? O que o Valias faz hoje nos negócios dele? Eu aplico o que eu aprendi fora. Eu tive 2 escolas fantásticas, 3 escolas, 4 escolas fantásticas, que é a família empreendedora, que é cooperativa, que é um ente econômico fundamental no Brasil, né? E 2 empresas, uma nacional, uma multinacional, e hoje são 2 grandes multinacionais. Né? Então, desde a inspiração, passando pelo servir e chegando no negócio estruturado, com processos, com tudo, eu nunca teria conhecido isso se eu tivesse ficado lá. Né? Então, o que eu sempre falo é assim, eu estou construindo uma empresa e eu quero a sucessão familiar, não estou construindo para mim. Né? Eu quero para os meus filhos, para os meus netos, desde que eles queiram, mas se preparem. Não é para ser filhinho de papai aqui dentro, não. Se prepare, e ele sabe disso. Né? O meu mais velho também, como ele faz medicina, sabe? Mas nós estávamos juntos, né, nas férias agora, ele ainda falou, pai, eu vou fazer medicina, eu quero ter isso, quero ter minha clínica, não sei o que, não sei o que, mas também eu quero participar disso aqui, sabe? Agora, se capacite para estar aqui. Né? Não é chegar e filhinho de papai, não. Né? Não. Mas explica para contextualizar para o pessoal entender o que é que você tem hoje. Que empresa que nós estamos falando? Você está falando da minha empresa e tal, mas o que é? Hoje, né? Eu tenho alguns negócios, por exemplo, eu saí e montei a minha empresa de consultoria, que foi Na verdade, eu saí para ser sócio de uma empresa de nutrição, ter uma participação pequena e estruturar o negócio deles aqui no Brasil. Só que um grande amigo, que tinha sido meu colega de diretoria na Cargill, eu saí na quinta-feira da empresa, na sexta-feira de manhã, ele estava tomando um café comigo e falou, eu preciso de você, 4 dias por mês. Você vai ser consultor da minha empresa. Da empresa, uma empresa holandesa, que ele é o presidente aqui no Brasil. E eu gostei muito do desafio. Então, eu estava montando uma empresa que eu teria uma participação pequena e abri o leque para a consultoria. Então, eu trabalhei o primeiro ano recebendo por RPA, não tinha a minha empresa ainda. Né? E eu gostei demais desse compartilhar da consultoria. Toquei os 2 negócios, sabe? Então, entreguei a estruturação, saí do negócio e foquei na empresa de consultoria e treinamentos. São coisas que eu fiz a vida inteira, né? Começou com isso. Da consultoria e treinamentos, eu passei a investir em alguns negócios, participar como sócio de alguns negócios, que eu sou só investidor, sabe? Então, tem certificação, tem negócio de certificação, tem a própria empresa familiar, né? Então, nesse momento que eu estou chamando de crescimento, é ampliar essa gama. Então, hoje eu tenho uma empresa estruturada, que é Valias e Vargas, treinamentos e consultoria. Ela está estruturada, ela tá bem conduzida e já tem alguns braços abertos em investimentos. Sabe? E a minha intenção é solidificar isso ainda mais, né? Abrimos um braço que foi interessante. Tem 2 amigos que nós sempre fomos muito focados em pessoas e nós nos conhecemos no trabalho, que é o Sérgio Soriano, que é o diretor da Fazenda Colorado, e o Ricardo Arantes, que já esteve aqui com vocês. Sim. Nós queríamos fazer alguma coisa, né? Então, liguei para eles e falei, gente, vamos escrever um livro sobre gestão no agronegócio, que é um gap. E criei um grupo no WhatsApp, que é o grupo SER, que é Sérgio, Eduardo e Ricardo, e que tem uma conotação do ser humano, né? Isso acabou se transformando num podcast, né? Então, já tem essa frente aí do podcast também. A gente participa de eventos, então já tem mais esse braço. E tem outros que estão brotando aí esse ano, sabe?
Então, isso qual que é a intenção? É ter um ecossistema, logicamente, guardadas as devidas proporções, mas que a gente consiga levar informação e desenvolvimento. Então, a matéria-prima do meu trabalho hoje é desenvolvimento de pessoas, de times e de negócios. Participo de uma rede de consultoria global. Quero investir no Brasil, né? Então, eu sou um dos canais para investimento do Brasil, sabe? Então, assim, trabalha Bom, 20 horas por dia satisfeito. você estava comentando uma hora, você falou assim, a comunicação, né, do produtor rural, às vezes, com a família, que não é tão boa e acaba que a pessoa fala, não quero participar disso. Mas eu fico imaginando que, às vezes, as pessoas falam isso, mas não porque não gostam ou porque não amam o trabalho, mas é para se valorizar perto dos outros. Por exemplo, ele fala pro filho dele, não, eu tenho que trabalhar demais, né? Para falar, tá vendo? Ó, eu trabalho, eu faço, tal. Às vezes e ele acaba se expressando de uma maneira que faz com que, ao invés de trazer o filho para perto, leva para longe, né? Isso. É um jeito de comunicar, às vezes, errado. Mas é porque ele quer falar, não, eu trabalho, viu? Eu tenho que fazer as coisas, porque senão você não tem isso, tem isso, tem aquilo. E aí isso assusta, às vezes, né, a pessoa. Então, é um jeito... Eu não sei como, às vezes... Porque, às vezes, até a gente comete esse erro, né? Fala assim, tô viajando para lá. Ele fala, mas eu não quero isso, não. Você não fica em casa. Então, assim, tem que saber o jeito de falar, porque, às vezes, você tá influenciando de uma maneira errada, que você quer trazer para perto e você acaba levando para longe. Você está desinfluenciando. Exatamente. O que eu penso é assim, toda fazenda é uma empresa. Toda fazenda é uma empresa. O que uma empresa precisa ter é lucro e sustentabilidade. Ela sobreviver ao longo dos anos, né? Crescendo, se possível. Se eu sou um empresário do meio rural e eu levo para minha casa uma mensagem de o que eu faço é ruim, por que o meu filho vai querer continuar nisso? Tem sentido. E uma coisa que nós não estamos percebendo é a primeira vez na história que tem 6 gerações convivendo juntas e tomando decisões. São 6 gerações, desde os veteranos que estão acima de 80 anos até a geração alfa, que hoje já tem 15 anos. E no meio dessas gerações, eu sou geração X. Eu me pareço muito com meu pai, que se parecia muito com meu avô. Por mais que a gente pense que houve mudança e eram muito pequenas. Até que chega a internet. Quando chegou a internet, os millennials, a geração Y, eles são nativos digitais. Então, eles acessaram as informações. Puxa vida, pecuária de leite é tão ruim assim? Vou clicar no Google aqui, casos de sucesso em pecuária de leite. Fazendas de pecuária de leite. Aí eu me deparo com aquela prosperidade que existe naquele nicho. Né? Eu falo assim, puxa vida, tem uma distorção do que eu ouço para o que eu vejo. Então, assim, um funcionário de uma fazenda falou para mim, o fulano está falando que não ganha dinheiro, Eduardo, mas comprou uma casa agora, comprou uma casa na praia, comprou uma caminhonete, comprou não sei o quê. Então, assim, aquela fase de o que eu falo é a verdade, tem que ser verdade. Porque isso acabou. Né? Hoje eu acesso aqui e a gente fica sabendo de tudo. Né? E aí veio a geração Z. Entre os milênios e a geração Z, surgiu a rede social. Aí eu passo a ter informação e opinião. Então, uma mudança estrutural absurda na humanidade. O que eu vejo que aconteceu com isso? Os pais não são mais as referências para os filhos. A referência é alguém da internet. Os filhos hoje estão muito mais conectados com a internet do que com a família. Esse é um desafio. A gente tem que perceber isso. E já está chegando a geração beta. Quem nasce a partir de 2025 é outra geração. E essa coisa está desorganizada demais. Porque é o seguinte, se você pega a ordem do alfabeto, está tudo atrapalhado. Vem o X, mistura com o alfabeto grego, vai para o alfa, betas. Começou, até nisso está bagunçada a coisa. É, né? verdade. Agora, verdade. Porque me preocupa muito, porque você falou uma coisa que é necessário observar mesmo. A transição antigamente era muito mais lenta. Muito. E a diferença era muito pequena justamente porque a referência sua era só aquele. Exato. E você não tinha onde buscar outras informações. Hoje você tem condição de buscar muitas informações, porém
muita coisa falsa também há nesse meio. Isso. Por exemplo, quando você fala em redes sociais, é difícil você ver uma pessoa falando, olha, eu me dei mal no negócio, eu perdi tudo. Só vê o cara com flores, com coisa, que também, às vezes, eu vejo aí, não sei, aí na sua visão de gestão, que é mais apurada que a minha, criar falsas expectativas para a pessoa pensando que o mundo é uma facilidade. Não, é uma beleza. Enquanto que não é, Eduardo? Isso aí também passa por essa questão de gestão de pessoas? Muito, muito. Por quê? Hoje a rede social é uma vitrine das maravilhas. Né? Ninguém posta que está preocupado, que está quebrando. Ah, se eu quebro e recomponho e fico rico, aí eu vou postar. Né? Então isso é uma vitrine das maravilhas. Agora, o excesso de informação com pouco conhecimento de causa. Tem muita informação, né? Então, eu estudando veterinária, hoje eu pego lá como fazer uma cirurgia, tal. Mas será que ali vai falar que o animal vai me dar um coice? Isso é conhecimento de causa, né? Então, seja na gestão rural ou urbana, é fundamental que a gente esteja cada vez mais próximo das pessoas e não mais longe. Isso em casa também, né? Então, muitas vezes eu vejo primos, enfim, entrega um tablet para o filho para dar sossego. Ah, trabalhei demais, vai lá, viaja no tablet. Viaja no celular, olhando o celular, né? Então perde aquele acolhimento familiar que eu acho que, a frase do meu pai, nos meios estão as virtudes. A gente não pode ser radical nem de um lado nem do outro. Nos meios estão as virtudes e nós estamos perdendo o meio. Por quê? O mundo ficou ou A ou B. Esqueceu do meio. Se eu tenho um viés político, eu só recebo na internet... né, falando que o meu lado é o bom, o outro lado é ruim. Se eu estou do outro lado, o meu lado é bom, então o meio se perdeu. E a virtude está no meio. O bom senso está no meio. Né? Equilíbrio, né? Agora, quem que pode trazer de volta esse equilíbrio? São os pais e são os gestores. No âmbito familiar, no âmbito empresarial. E toda fazenda é uma empresa. E educacional, educacional fundamentalmente. Também, né? Fundamentalmente. Né? Fundamentalmente. Mas hoje, isso daí está muito complicado quando a gente fala em relação à empresa. Porque quando você pega hoje um jovem, é muito mais difícil você conseguir botar na cabeça dele que ele deve, antes de exigir qualquer coisa, ele deve fazer algo, né? Porque ele já chega querendo... Eu sou o gerente. Então, não tô, mas sou, né? É complicado e eles não querem construir uma história. Eles querem chegar, não, porque aqui está isso, meu currículo está aqui, eu já mereço ser... Não é por aí, né? E como é que hoje na liderança, que é o seu caso, que você pratica isso na empresa, como é que faz para liderar? Ao mesmo tempo, a geração, vamos botar em números aqui, é milênio, né? O AY, a Z, que eu acho que é a mais complicada. Essa Z, para mim, é a mais complicadinha de todas. E a X, né? Mas a X já é... Eu sou do X, você também, né? Você não é baby boomer. Eu não sei o que eu sou. Não, porque tem os baby boomer que é mais antigo ainda. Acho que você não chegou lá ainda. Não, eu sou velho. Mas eu acho importante contextualizar. Os veteranos são as pessoas que hoje estão acima de 80 anos, de 81 anos especificamente. Tá. São os veteranos. Eles foram impactados com ainda o resíduo da Primeira Guerra, de crises, etc. Né? Aí vem os baby boomers, que é a geração que está hoje com 70 anos, 65, Quase que é a geração da minha mãe. Quase lá, hein? Né? Que eles viveram o pós-guerra. Baby. Vai ver alguma coisa? Tá vendo um velho baby? Que beleza. Mas o baby boomers é porque no pós-guerra houve uma explosão de novo de pessoas. Nasceram muitas pessoas com uma vida diferente. Depois vem a geração X, que é a minha. Eu tenho 54 anos, então de 44 a 60 e poucos anos, né? Eu tô no limbo, porque você falou que essa baby boom é dos 70. Depois vem a sua, eu tenho 60, eu tô morto. Não, você tá na minha. Tá na dele. Nós somos geração X. Eu também, 44 também já é X. 44 é a mudança. É bem ali, na 80 é onde dá a diferença. Na divisa. Hoje eu me situei, eu sou X. Então a nossa geração é a última geração que vai deixar vestígio. Quem escreve carta hoje? Eu fiz um evento na Cargill, que eu trouxe, eram mais de 100 pessoas mais ou menos na equipe, né? E eu propus, falei assim, vamos escrever uma carta para as pessoas que nos amam e estão nos esperando em casa na sexta-feira? Sabe?
90% das pessoas das gerações mais novas nunca tinham escrito uma carta. Ainda teve um que falou para mim, Valias, eu não vou escrever. Falei, por quê, rapaz? Ah, burro quando troca orelha tem algum problema. Eu nunca escrevi uma carta para minha mulher desde que era namorada, ela vai achar que tem alguma coisa errada aqui, sabe? Mas, você vê, então, nós vamos deixar vestígio. As gerações digitais, se morreu, levou a senha, acabou. Acabou. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, eles são diferentes. E nós somos programados para nos sentirmos seguros o tempo inteiro. E o que traz segurança? É eu conhecer. Zona de conforto não é uma zona confortável necessariamente. É uma zona que eu conheço. É um lugar que eu conheço. É um jeito que eu conheço. Né? Então, assim, eu conheci o jeito do meu pai, conheci o jeito do meu avô. Eu preciso conhecer o jeito dos meus filhos e entender que eles são diferentes. Não quer dizer que sejam piores ou melhores. São diferentes. O que eu acho na gestão? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, nós vamos ter que nos adaptarmos. Né? Não estou falando para ser conivente com baixo desempenho. Não estou falando para ser conivente com insegurança. Agora, será que nós estamos fazendo o processo seletivo adequado ou nós estamos tapando buraco porque eu tenho uma vaga e preciso trazer alguém? Aí eu quero falar duas coisas agora, que você falou uma coisa importantíssima. Será que nós estamos fazendo certo processo seletivo? E eu vi hoje mesmo, eu vi de manhã uma pessoa falando na internet, demita rápido e contrate lento. Isso. Né? Então Isso. você tem que eliminar logo, mas também não pode... Ou vou contratar esse aqui, porque você vai ter que demitir rápido depois. Exato. Né? Mas essa é uma coisa que é fácil falar na teoria. Isso. É fácil falar na por teoria, isso que eu porque trouxe. assim, tudo que a gente... eu já ouvi vários empresários de muito sucesso e falar, qual que é o seu grande erro? Eu demorei para demitir. Todos demoram para demitir. Porque, Claro. assim, todo mundo tem um pouco de... vamos dizer, eu diria um pouco de compaixão. De benevolência, né? Porque você fala assim, não, vai, deixa mais um pouquinho aí, vamos ver se dá. Se você agir somente na razão, sem pensar na que deveria ser, de fato, você já elimina um tanto aí e espera para depois... Porque às vezes a gente fica com essa... Quantas vezes? Não? Exato. Eu falo, Exato. eu teria que tirar, mas vai demorando, você vai Protelando. passando, vai protelando aquilo, porque também gera um desconforto, né, para você fazer isso, e aquele negócio que você falou, a liderança você tem que estar um pouco isolado, né? Porque se você participa demais do problema do cara, da pessoa, ou da mulher, do que seja, você acaba entrando Aí você comenta, quando você está vendo, você está resolvendo o problema dele e esquecendo de resolver o seu. Isso. Então, assim, é complicado isso, entendeu? Não que isso que você fala, não ligue para as pessoas, não é isso. Não. Mas você tem que ter um ponto ali. Eu não sei qual é o ponto exato, mas... Mas isso aí é um fato. Então, quando eu morava em São Paulo, gerenciava uma empresa, e um dia, fazendo a reunião dos gerentes com o dono da empresa, ele veio e falou uma frase que ele falou assim, gerente tem que viver na solidão. Eu falei, que sujeito bobo, a gente tem que estar participando com os problemas das pessoas, tal. Depois eu fui ver que ele tinha um pouco de razão. A solidão estava justamente aí na sua capacidade de se afastar e poder ter uma visão que beneficie todo mundo e não só ficar envolvido, que é o que você falou. Se eu envolvo muito com o problema do outro, eu esqueço de desenvolver o meu trabalho. Isso. Agora, essa questão da transição de gerações, eu acho que nós fomos muito felizes porque nós saímos da escrever a carta para mandar um WhatsApp e nós tivemos esse privilégio de que foi uma coisa muito rápida, né? O negócio explodiu de uma hora para outra, né? Então a transição, eu vi uma vez, acho que era o Leandro Carnal falando, que o cara que nasceu em 1800, se ele tivesse em 1800, congelasse ele, em 1900 ele ia chegar, o mundo estava exatamente a mesma coisa. Enquanto que o que nasceu em 1920, se ele descongelasse, ele fala, o que aconteceu? Né? É uma transição, uma transformação muito grande. Essa transformação, acho que deu para a gente
uma capacidade muito maior de avaliar, de Sim. analisar problema. E eu vejo que essa geração, e pode aqui parecer papo de velho, porque a gente vai ficando velho, você tem uma dificuldade de aceitar as novidades muito radicais, né? Porém, esse papo de velho meu vem daí mesmo. A dificuldade de você trazer essa geração para essa responsabilidade. Por exemplo, que nós falávamos mais cedo, a respeito do home office. Que muitas empresas estão abandonando o home office porque deu errado. Sim, Né? sim. E aqui eu vou abrir mais um parênteses dentro do parênteses, que é isso aqui. Quantos anos tem isso aqui? Tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos, veio lá do seu bliblis-avô, Do avô do meu do avô. avô do seu avô. A geração de hoje vai ter isso? Falar, isso aqui foi do avô do meu avô? Ele dá esse valor, isso? É isso que eu te pergunto. Como gestor de pessoas, nós não estamos aí numa perda de valores muito grande, construindo valores muito rasos, muito frágeis? O desafio é imenso. Eu tenho várias considerações. A primeira delas é que nós, latino-americanos, nós temos uma proximidade com as pessoas e a gente não consegue, e eu concordo com isso, não existe o Eduardo Valias profissional e o pessoal, a mesma pessoa. A mesma pessoa, desempenha papéis diferentes na mesma pessoa. Então, os meus valores não vão mudar quando eu sou o marido, quando eu sou o pai, quando eu sou o funcionário, quando eu sou o empreendedor, não muda, né? E isso é um desafio para a gestão no perfil latino-americano. Trabalhei com americanos, trabalhei com holandeses, que são muito mais claros, e a palavra é essa, eu não acho que são frios, acho que são claros. Encomendo uma peça dessa aqui, e eu não gostei, eu vou te falar, não gostei. Faça de novo. Você pode errar uma vez. Se não vier, nosso contrato acabou. E as pessoas não se ofendem com isso. Então, existe essa cultura nossa latino-americana de proximidade que não está errada, é o nosso jeito, né? Agora, qual que é, na minha visão, o pilar de uma equipe de alta performance? Papéis bem definidos e relacionamento pessoal estreito. Não preciso gostar de vocês, mas eu tenho que confiar. E a confiança tem uma fórmula. A confiança é a credibilidade que eu apresento, mais a minha capacidade de entrega. Se eu prometi, eu vou cumprir. Mais a segurança. Eu não vou transformar esse ambiente aqui em um ambiente de fofoca, em um ambiente... O que eu tiver de problema, eu vou trazer para vocês. Tudo isso dividido pelo meu interesse pessoal. Quando o meu interesse pessoal se sobrepõe aos 3 itens de cima, a conta é negativa. Né? Agora, se eu tenho uma juventude que ela, por si só, já é mais individualista pelo acesso à informação, por estar muito mais conectada no que eu quero e não no que eu preciso, né? Eu vou me tornando cada vez mais individualista. E aí a conta não fecha, que eu vou olhar só o que eu quero. Né? Então, o que eu vejo nas empresas? Qual que é o caminho de fazenda, de tudo? Primeira coisa, quantas fazendas tem um organograma definido? Fala assim, você vai entrar nessa caixinha aqui. Não tem. Então, assim, já quebrou a primeira etapa, que é funções bem definidas. Então, qual que é o meu papel? Eu, diretor de uma empresa. O meu papel, por que eu estou lá em cima no organograma? Para enxergar longe. Eu preciso fazer esse negócio virar. Eu não posso descer na operação. Não é porque é metido, é enjoado, nada disso. Não é demérito. O meu papel é fazer isso aqui virar nos 15 anos que eu me propus. Exatamente. Agora eu preciso trazer pessoas. O que eu vou fazer aqui? Não, vai fazendo aí. Vai fazendo aí. Então, assim, eu participei de uma consultoria de gestão, o cara falou assim, o cara hiper preparado de RH, falou assim, o sistema de gestão seus é a piscina. Eu falei, o que é piscina? Você joga na piscina. Quem souber nadar, sai. Quem não souber, morre. Sabe? Então, assim, o que eu espero das pessoas? Né? Tá claro isso para eu poder cobrar? Tá claro? Sabe? Então, e tem outra frase que eu gosto muito. Encare a realidade como ela é. Não como já foi ou como você gostaria que fosse. A realidade é dura. Né? É forte isso. Sabe? Então, assim, eu estou trazendo uma pessoa para trabalhar para mim. Eu falo para ela dos perrengues
Ou eu vou vender o mundo perfeito? Sabe? Onde que eu ponho a expectativa dessa pessoa? A satisfação é mais uma conta, mais uma fórmula, né? A satisfação, ela é igual à percepção menos a expectativa. Se eu ponho 100% expectativa, eu estou vendendo um mundo perfeito. Exato. Aqui não vai acabar a energia, aqui não vai dar tudo certo. Aí eu ponho a expectativa no 100. Se eu entrego 99, a conta é negativa. Conta é negativa. Sabe? Então, assim, cuidar disso. Por isso que eu falo, como que resume gestão de pessoas? É gestão de sentimentos e expectativas. Sem romantismo. Na prática. Na prática, né? O ser humano é um amontoado de sentimentos. Então, assim, o cara tá motivado. Eu tenho uma equipe, tem 2 pessoas. Uma tá motivada, a outra não. O que motiva, o que desmotiva? Esse está desmotivado porque a cultura da minha empresa não serviu para ele. Tira logo. Tira logo. Né? A cultura come o café. Frase do Peter Drucker, se não me engano. A cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta você ter a melhor estratégia do mundo com pessoas que não têm a sua cultura. O pai do marketing. Né? Isso é um fato, porque... e às vezes a gente fala... Às vezes fala assim, ei, mas isso é frescuragem, esse negócio de cultura, de empresa. Não. Isso. Mas não é, cara. Não é. Não, eu falo porque eu pensava isso, tá? É o cerne. Eu pensava nisso daí, eu falava, nossa, isso aí é bobeira. Mas não é. E toda empresa tem cultura, né? Opa. Tem valores e tal. Se é o certo ou errado, não interessa. É o valor da empresa, né? E você tem que mostrar isso pro pessoal, que é o que você está falando. Porque esse ponto que você falou do organograma, você está lá em cima e muitas vezes você estava no operacional junto com as pessoas. Sim. E quando você começa você fica lá em cima, né? Porque você é proprietário muitas vezes do negócio. No começo você está junto, lado a lado. Aí você começa a distanciar. E isso causa um problema. Sim. Porque quando você está crescendo, principalmente, uma empresa em crescimento, causa um problema. Porque o cara fala, porra, ele estava comigo aqui, agora ele não fica mais aqui. É o puxa-saco de patrão. E às vezes ele fica órfão. É uma coisa interessante. Não é nem o puxa-saco do patrão, é o próprio patrão. Porque eu digo até às vezes eu mesmo, por exemplo, eu comecei o negócio ali lado a lado com os caras fazendo. E hoje eu deixo um pouco de fazer aquilo que eu fazia, porque eu preciso fazer outras coisas. Porque se eu não fizer isso lá em cima, nada aqui embaixo vai dar certo. E às vezes é difícil passar isso, e o erro nosso é esse também, às vezes, de não passar. Porque você simplesmente sai. Aí o cara fala, mas não entendi. O cara ficou órfão. E às vezes pensa que está desvalorizando ele. Ele não conversa mais comigo, eu perdi a referência, né? Funções bem definidas e relacionamento pessoal estreito. Exato. Gente, nós mudamos de patamar. Nós temos que organizar isso aqui para nós crescermos juntos. Essa é a prosperidade compartilhada. Perfeito. Né? Eu sempre torci para os meus patrões ganharem muito dinheiro. Eu sempre para que crescesse, né? Eu tive um cliente que falou para mim assim, eu adoro essa empresa. Ele era cliente, eu vendia produto para ele. Sabe? Eu falei, mas por quê? Porque, cara, vocês me pressionam. Vocês me pressionam a ser um produtor melhor. Eu quero crescer. E vocês têm lucro. É uma empresa que gera lucro, rapaz. Gerando lucro, você vai ter pesquisa, você vai ter desenvolvimento, você vai ter prosperidade. Exatamente. E eu vou surfar nisso. Agora, será que nós temos essa cultura? O que é a cultura da empresa, gente? É o jeitão. Você chega numa fazenda que a cerca está caída, né? Que as pessoas estão tristes, o cara está cabisbaixo. Qual que é a cultura dessa fazenda? Aí você chega numa fazenda, tá tudo organizadinho, a turma tá feliz, tá uniformizada, né? Não tem nada desleixado. Essa é a cultura. Será que eu vou conseguir implantar? Assim, uma das grandes pérolas que eu falo da minha vida que eu devo ao meu pai foi que ele era muito próximo do Alisson Paulinelli. Na minha visão, o maior brasileiro de todos os tempos. Sem dúvida. Né? Uma pessoa que o Brasil não entendeu. Né? Que proporcionou para nós tudo que nós estamos vivendo no agro hoje, que foi indicado a Prêmio Nobel da Paz. Grande parte da população brasileira nem sabe disso. Nem sabe disso. O filme lá que vai buscar o todo mundo está sabendo. Né? Agora, o doutor Alisson, o que ele falava? Ele falava assim, a extensão rural, ela tem um prazo determinado
Por quê? O que é extensão rural? Eu preciso pegar na mão do produtor e trazer. Por quê? Porque nós somos importadores francos de alimento básico. Essa era a premissa dele. Como que eu vou pegar na mão do produtor e fazer ele evoluir? Com a ciência. Com a ciência. Eu preciso trazer tecnologia, eu preciso trazer conhecimento. O primeiro concurso que ele fez como ministro da Agricultura, que só eram, se não me engano, mais de 100 vagas que precisaria ter doutorado, não foi preenchido. Ele falou, opa, vamos voltar, vamos mandar essa turma estudar, para trazer o conhecimento, né? Então a extensão rural era para isso. Agora o Brasil é um franco exportador, sabe? Só que a nossa cultura ainda é extensionista. Uhum. Então eu fui formado veterinário, não foi para empreender, não foi para fazer o meu cliente ganhar dinheiro, foi para ajudar o coitado. E essa época já passou. Essa época já passou. Sabe? Então, todas as empresas, e eu falo muito, nós temos o ciclo da poltrona e o ciclo da porteira. O ciclo da poltrona é uma empresa urbana, uma multinacional urbana. A pessoa com 40 anos de idade, ela é diretora. Com 45, foi lá para a matriz. Com 50, ela se aposentou. Né? Agora, o ciclo da porteira, as pessoas ficam muitos anos no mesmo lugar. A maior cooperativa do Brasil, o fundador está lá. E que bom que está. Né? Por quê? Porque ele é a encarnação daquele sonho, mas ele trouxe executivos para oxigenar a estrutura e fazer crescer. Né? Ele, especificamente a Coamo, né, o Galassini, ele é um extensionista rural. Ele veio da extensão rural, mas ele enxergou e falou assim, não dá mais, agora é empresarial. Né? Então, essa quebra de paradigma, por sermos do ciclo da porteira, está demorando. Está demorando a acontecer. E isso traz o mindset, traz o modelo mental para as empresas que estão em volta. Ô, Eduardo, quando você fala disso, a gente discute muito isso, eu e o Roberto, a gente está sempre viajando e falando. Esse extensionista com esse tecnólogo, vamos dizer assim, o adepto das tecnologias novas, quer dizer, carece um pouco ainda, porque principalmente no agronegócio, eu acho que o olho no olho, a proximidade ainda é o que convence e dá segurança. E essa geração que está vindo agora com a tecnologia muito acelerada, está muito distante disso. Daí o problema desse desenvolvimento. O aprendizado, 70% do aprendizado é fazendo, seja o que for. 10% é o que a gente faz dentro de sala de aula, palestra. Vocês têm cursos, vocês entregarão 10%. Isso precisa estar muito claro para as pessoas para não haver frustração. 20% eu aprendo com os outros. Por isso que eu vou fazer estágio, né? Eu vou conhecer o negócio, eu vou assistir mais palestras, eu vou conversar com as pessoas. 70% é pegar e fazer. É pegar e fazer. Sabe? Então isso para mim como fundamento é o que está deturpando muitas vezes a chegada dessas pessoas ao mercado. Né? Primeiro, nós temos universidade de tudo a rodo. Nós temos mais escolas de veterinária no Brasil do que Europa e Estados Unidos juntos. Né? Então, onde que está a régua disso? Está alta, está baixa? Como que está? E ainda é possível fazer por EAD, né? Ainda tem EAD. E tem, enfim, é um negócio absurdo. Então, assim, a régua baixou. A régua baixou. Essa é a minha maior preocupação no Brasil. A régua baixou. Né? Por outro lado, o Brasil é a bola da vez no agronegócio. Todo mundo quer investir. Na rede de consultoria internacional que eu participo, toda semana tem alguém querendo investir no Brasil. Com expectativas erradas, porque nós não temos índices, indicadores profundos no agronegócio. Quantos boi confinados nós temos? Quantas vacas em lactação nós temos? Ainda somos empíricos? Muito. Muito demais. Hein? Muitos. A gente olha os Estados Unidos, fechou o mês, ele já fala lá, tem tantas matrizes do gado de corte esse mês, vai abater tanto, o leite produziu tanto, com tantas vacas, aumentou no Wisconsin, diminuiu na Califórnia, blá, blá, blá. Tá tudo na mão. Esse é um ambiente externo que é muito organizado. Aí vem para cá. Nós não temos uma estatística bem feita. Nós estamos com a régua baixa nas escolas. Que ambiente que eles vão achar aqui? E aí vem toda a cadeia da frustração. Né? Eu contrato com expectativa alta, a pessoa não entrega, mas eu também não defini bem o que eu queria com ele fica no limbo, sabe? E vai criando um ciclo que é muito ruim. Né? Isso é verdade. Então nós temos que inverter essa roda, sabe? Primeira coisa, clareza. O que eu quero? Vou voltar a minha carreira lá no início.
que era esperado de mim naquele momento? Né? O que é tocar um negócio? Qual alçada que eu tenho? Eu posso comprar um caminhão de soja? Vai ter dinheiro para pagar? Eu tenho acesso a essa informação? Sabe? O que espera de mim? E o que muitas vezes eu ouvia? Nós estamos aqui, essa fazenda tem quase 200 anos, vai quebrar na nossa mão. Aí eu entrava em pânico. Entendeu? Eu já estava nervoso, já estava assim, pô, aconteceu uma tragédia. Né? Então, qual o direcionamento que eu tenho? Eu não tinha WhatsApp para pedir socorro para um amigo, eu não tinha internet para falar assim, o que eu faço numa situação dessa? Agora, se tivesse, eu poderia tomar a pior decisão da vida, porque ia ter informação, mas não ia ter o conhecimento. Então, gente, a gente vai e volta, chega onde? Nas pessoas. Nas pessoas. Sabe? E nós no agro é assim, olho no olho, aperto de mão, isso vale muito para nós. Né? Eu falo muito nos treinamentos que eu dou. Se você está chegando agora para trabalhar comigo, você vai atender o meu cliente aqui que tem 83 anos. Você acha que ele vai entender o que é MSM num WhatsApp? Para falar que é mesmo? Sabe? Mas é o que eles conhecem. Agora, quem está ensinando a verdade? Quem está ensinando o outro lado? Esse aqui não vai mudar. Esse aqui também não vai mudar. Então tem, de novo, onde que está o resultado? O equilíbrio, né? O equilíbrio, sabe? Tem que saber fazer essa... E tem que ser prático. Tem que ser na prática, 70%. Vamos ali visitar. Trabalhei no Pantanal, gente. O cliente do Pantanal, ele ia para Campo Grande uma vez no ano, na Expo Grande. Comprava o suplemento mineral dele e ia embora para casa. E aí, eu tinha que sair com o suplemento de São Paulo, chegar em Campo Grande, num centro de distribuição, colocar num caminhão truque até Rio Verde de Mato Grosso, fazer um transbordo por um caminhão traçado, descer a Transpantaneira, chegar na barranca do Rio, colocar numa chalana e entregar. Eu não posso fazer isso em 15 dias, que o vendedor, não, em 2 semanas nós entregamos para o senhor. Né? Então aí começa a clareza que tem que ter. Exato. A pessoa da logística nem imagina o que acontece lá na frente. O que eu fiz? Chamei o Omar. Omar, vamos ali comigo? Onde? Leva uma roupa, uma muda de roupa, uma troca de roupa. E fomos lá na barranca do Rio. Sabe? Ver o circuito inteirinho. Falou, cara, você expede aqui nós temos esse caminhão, né, traçado, nós vamos descer a Transpantaneira, nós vamos chegar na barranca do Rio, você vai conversar com o chalaneiro que leva lá pro cara. Puxa vida, essa pessoa foi, Eduardo, você transformou o meu trabalho. Mas eu preciso que o seu trabalho seja o melhor possível. Eu faço parte da cadeia. A corrente estoura no elo mais fraco. Não adianta você cobrar dele se você não mostrar ele a realidade. Viveu. Né? Tá sabendo? Ele veio de São Paulo, trazido na transferência, porque era um cara extremamente bom, cai no Mato Grosso do Sul com um mundo completamente diferente, né? E nós fomos num dia que não choveu. Pois é, tinha que ter ido. Atola muda tudo, né? Sabe? Agora, para esse cara, de novo, né, gente? Papéis bem definidos, relacionamento pessoal estreito. Esse cara se tornou meu amigo. É isso aí. Sabe? E ele arrumou minha vida. Ele batia minhas metas. Tem que entregar. Se não entregar, não fatura, não tem pagamento. Não tem também. Não tem nada. Sabe? Então, assim, é simples, desde que você entenda as pessoas. Exato. Eduardo, nós estamos aqui, já passamos de 1h20. Eu queria agora fazer uma pergunta para você. Aliás, 2. Mais uma de cada vez, né, Senão você faz duas. Você faz duas. Sempre quando você faz 2 perguntas, a pessoa responde aquele que é. Exatamente. Eu vou fazer. Qual que é a importância que você vê da família no contexto de empreender e poder sair para trabalhar? E a família aqui, óbvio, depois vem os filhos, mas primeiro da companheira, da esposa, para que você consiga fazer o que for necessário para você empreender? Excelente pergunta. O casamento, ele não é uma competição. O casamento é uma união. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Minha esposa abriu mão da carreira dela, abriu mão de negócio dela, abriu mão de concurso que ela tinha feito para me acompanhar. Por quê? Porque ela enxergou que esse era o melhor lugar para a família. Ela nunca me cobrou isso. Nunca.
Então, ela foi pai e mãe dos meus filhos, eu sempre falo isso, né? Até Dia dos Pais ela foi, porque eu estava longe. E nunca me cobrou isso. Sempre foi o alicerce da casa, né? E é empreendedora também, sabe? Então, já tem a veia, trabalha desde 16 anos de idade. Então, assim, é a cultura, né? E se dispôs a abrir mão por uma coisa maior, que era a nossa família, que precisava. É fácil? Não é. Né? Se sacrificou? Se sacrificou. Mas hoje eu olho meus filhos, é a grande bênção. É o legado que ela deixa. Né? Ela abriu mão de carreira. Mas ela construiu 2 cidadãos que eu respeito muito, que são meus filhos. Aprendo com eles. Do bem, sabe? Enfim, sem vícios, humildes e extremamente focados no que eles querem. Né? Então, acho que a esposa ou o marido é fundamental. Não é uma disputa. Perfeito. Não é uma disputa, é um time. É um time. Boa definição da vida de casamento. Outra coisa, nos piores momentos, a Leandra falava assim para mim, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Eu pedi demissão do meu chefe uma vez. E era um ambiente horrível. E ela não sabia o que eu estava vivendo, mas sabia que eu estava mal. E ela, lá na nossa cidade, Natal, a gente conhece umas pessoas que fazem orações, sabe? É importante isso. E ela marcou uma oração para mim, com uma pessoa. Rezamos, começamos a rezar. Essa pessoa do nada, que não é do nada, fala para mim assim, por que você está com medo de pedir demissão? Seus filhos não vão passar fome. Sai desse ambiente. Ela não sabia. Sabe? Então, assim, esse é o papel do time, né, do outro. Ela sabia que eu estava mal. Ela me conhece, sabe que eu sou mais fechado nessas coisas. Falei, opa, preciso de ajuda aqui. Esse é o diretor do negócio. Sabe? Eu não ponho a mão na massa, eu vou buscar recurso. O recurso está aqui. E vai abrindo a vida, assim, sabe? Então, acho que isso quem seria eu sem a minha esposa? Sinceramente, eu falo isso para ela todo dia. Segundo, o empreendimento, o empreendedor, você tem que ter o perfil. Né? Nós somos 5 irmãos. Claramente tem os que são empreendedores, claramente tem os que não são empreendedores. Quando um deles sai do caminho, por quê? Se eu sou empreendedor e estou no emprego de CLT, ótimo, eu vou ser um empreendedor interno. Eu vou trazer muita coisa, muita novidade, eu vou impulsionar a empresa. Agora, se eu sou um perfil CLT e vou para o empreendedorismo, é drástico. O resultado é horrível. E nós passamos por isso na família. Sabe? Então, assim, eu preciso enxergar nos meus filhos quem tem a vocação. Agora, eu não vou induzir. Eles têm liberdade. Não escolhi emprego para eles, não escolhi profissão. E até um fato interessante. Eu falo para eles, até 18 anos de idade de vocês, nós somos o cabresto, nós vamos puxar. Fez 18 anos, meu amigo, a vida é sua, eu passo a ser alicerce. Né? Eu vou monitorar, eu e minha esposa. Sabe? Por quê? Não é porque eu gosto do empreendedorismo, porque o meu filho vai gostar. Sim. Qual a experiência que ele teve com isso? É nada. Né? E o que nós somos na vida? Nós somos resultado do nosso berço, de onde a gente nasceu, e das experiências que a gente teve durante a vida. Então, assim, eu sou completamente diferente dos meus irmãos, de 4 irmãos. Minha experiência foi muito diferente da deles. Eu tenho irmão que foi consultor internacional, é outra experiência. Né? Foi CLT a vida inteira e adora ser CLT, já tem um terreninho comprado para aposentar, construir a casinha. Beleza. Sabe? Agora a gente não pode interferir. Não pode. Que é um erro que eu vejo assim, muito grave. Sabe? Dos pais interferirem nos filhos, querendo que o filho seja o que ele quer. E não que o filho realize o sonho dele. Né? Não. Por isso que eu falo, as portas que eu estou construindo, as portas estão abertas. Desde que você queira. Mas esse é um ponto muito interessante que você falou, porque às vezes gera muita frustração nas pessoas, que fala assim, puta, eu tenho que ser empreendedor, né? Você não precisa ser. Tá tudo bem. Se você não for... é um problema que... E hoje, como nós estávamos falando de rede social, internet, existe muito disso. Não, porque você tem que ser, porque você tem que empreender. Não é assim que funciona. Não é todo mundo que tem estômago para
para empreender. Não Porque tem empreender capacidade mesmo, cada um tem a sua. E não se preparou, enfim. Mas a capacidade vem de você não ter aquele... Sabe, é o que eu falo, que você quer empreender, você tem que aprender a viver no barulho. Isso. Se você não sabe viver no barulho, não mexe. Não, Isso. não mexe mesmo. Não dá. Porque você tem que, entendeu? Vai ter problema, vai gerar... Você vai dormir com barulho, não tem jeito. Né? Então, e aí tem gente que não suporta isso. Então não esquece. E não tá vai bom. Exatamente. Tá bom. Eu tenho um grande amigo que ele falou assim, cara, eu tô te acompanhando, você tá me inspirando, eu quero empreender. Eu falei, não faça. Não faça. Mas por quê? Você tá preparado para ficar 3 meses sem receber um centavo? E não sofrer com isso? E buscar? Você tá preparado para tomar não? Você tá preparado para não ter o seu salário? A tua esposa tá preparada? Ele tentou. Né? Em 4 meses ele já voltou pro mercado. Então o que eu acho? O que eu falo para meus filhos? A gente tem que ser feliz. Exatamente. A gente tem que ser realizado, né? Então assim, e não é, de novo, não é romantismo, O que é felicidade? Felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. É simples, né? Então assim, eu tô feliz quando eu tô passando perrengue e eu falo assim, ó, lá na frente tem a solução e eu faço parte dela. Não, tô frustrado, então não vá. Então não vá. Eu tô feliz em estar lá seguro, recebendo 13º, bônus. Ótimo. Seja um empreendedor interno. Sabe? As empresas evoluem com o empreendedorismo interno. Né? Então nós, como empresário, a gente tem que deixar a galera empreender internamente. O que a gente pode melhorar aqui? Né? Então trazer. E essa geração nova, ela quer participar nesse sentido. Sabe? Então, assim, agora, não vou induzir ninguém, eu posso inspirar. Induzir de jeito nenhum. Nenhum filho meu. Perfeito. Eu ia te fazer uma outra, mas você respondeu mais ou menos, mas assim, que eu já ia colocar no contexto, mas qual que é a importância da gente ter a fé em Deus para o nosso caminho, da nossa vida? Isso... Eu acho que eu sou uma testemunha da presença de Deus. Só que a gente tem que perceber. De novo, né? Todas as vezes que alguém me fechou uma porteira, Deus me abriu um aeroporto. E a gente demora a perceber isso. Demora a perceber. Sabe? Você chega numa decisão pequena que você deixa de tomar lá na frente. Você fala assim, puxa vida, né? Parecia que era a oportunidade da minha vida. Sabe? Mas tinha alguma coisa que... O que é essa alguma coisa? Que eu vejo assim, jogue para o universo. O que é o universo? Né? Então, assim, como que vive sem acreditar numa coisa maior, sem acreditar que a gente está aqui por um propósito? Nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões. Cada um tem a sua impressão digital. Ninguém tem igual. Será que isso não significa nada? Sabe por que eu tenho essa impressão digital aqui? Meu filho não tem igual, meu pai não tem, minha mãe não tem, meus irmãos não têm. Né? Será que não dá para perceber que a gente é uma escolha? Né? A gente é uma escolha. Falar assim, puxa vida, eu tive a oportunidade disso aqui que é a vida. Hoje é o dia 20.010 da minha vida. Eu comecei a monitorar minha vida por dia. Por quê? Porque esse tem que ser o melhor dia da minha vida, é o único que eu tenho. É o único que eu tenho. E se a gente deixar para amanhã, para depois da manhã, para isso, para aquilo, a gente perde a fé. Né? A gente perde a fé. E assim, a única certeza é que eu vou morrer. Se eu achar que isso é ruim, eu estou no lugar errado. Né? Então eu tenho que acreditar que eu estou aqui por algum propósito. Sabe? E esse propósito não é meu, não é da minha família, não é de dinheiro. Esse propósito tem que ser maior. Quando a gente começa a perceber, gente, todo dia, eu já tive vários milagres. Né? Eu era muito revoltado com a morte do meu pai. A palavra era essa, revoltado. Um belo dia, estou assistindo eu tenho um primo que é primo do Padre Léo, da Canção Nova. Sim. Falecido Padre Léo. Falecido Padre Léo. Eu chego em casa, nós éramos vizinhos de apartamento. Eu chego em casa, esse meu primo fala assim, chorando, descendo, falou, vou lá pro enterro do Padre Léo. O Padre Léo morreu. Eu mal sabia quem era o tal do Padre Léo. Padre Léo da Canção Nova. Peguei, entrei no apartamento, estava sozinho, minha esposa trabalhando. Liguei lá a televisão, fiquei assistindo. E ele estava numa pregação que chama Buscai as Coisas do Alto. Eu não enxergava o Padre Léo, eu só enxergava o meu pai. Era o meu pai que estava na televisão. De verdade, não era assim que
parecia, não. A imagem que eu via era do meu pai. E nesse momento que eu estava lá, chorando, inclusive, minha madrinha liga. Minha madrinha, normalmente a gente conversa por telefone no aniversário, no Natal, do nada. Minha madrinha, irmã do meu pai, tive a grata satisfação de passar o Réveillon com ela agora, minha madrinha e meu padrinho. Minha madrinha liga e fala assim: meu filho, você está em casa? Tô. Liga na Canção Nova. Eu tô aqui assistindo seu pai. Isso não é de Deus, gente? Por que ela ia me ligar naquele momento falar isso? Ela sabe que eu fico trabalhando igual um doido. Né? Beleza. Passou isso, essa pregação, eu desliguei a televisão com um sentimento de gratidão. Mas impressionante. Tirou assim, ó. Tira essa mágoa aqui e joga fora. Seja grato por tudo que você viveu com ele. Foram 23 anos só, mas com uma intensidade de 230. Tanto é que ele norteia minhas decisões até hoje, sabe? Então esse foi um primeiro milagre palpável. Isso é um milagre. Sim. Como que acaba uma revolta e começa uma gratidão assim, de uma hora para outra? Sabe? E depois foram várias outras vezes que a gente, em família, sentiu a presença de Deus, sabe? Então, para mim, Deus é tudo, cara. De verdade, não é jargão, não. E uma coisa que eu admiro muito no agronegócio, né? Tem muito pouca gente que não acredita em Deus. Exato. No nosso negócio. A gente convive perto da natureza, vê a chuva, vê o sol, vê o barro, vê Deus agindo, né? Então, é uma coisa que... Há pouco tempo atrás, eu visitei uma propriedade de uma pessoa que não acredita em Deus. E eu estava com meu filho. E nós entramos no carro para ir embora. Ele falou assim: pai, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar. Como que pode dar certo? Sabe? Ele questionou tudo, inclusive... não, então quer dizer que o pasto tá assim porque é tudo muito, muito frio. Sabe? Muito sem esperança, muito... Meu filho falou isso: pai, isso aqui não vai dar certo. Esse cara não acredita em Deus. E pensa se deu certo. Não deu, cara. Sabe? Então, se a gente observar, toda hora tem uma demonstração, né? Só que a gente tem que enxergar. Ter humildade para enxergar. Se eu não acredito em Deus, eu me considero Deus. Se eu sou dono de tudo, da minha vida, eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Sabe? Eu acho que não tem nada mais arrogante do que eu querer ser Deus. Perfeito. Porque quando a gente não tem algo a temer, é complicado. Não tem... Se você não teme a nada, né? É como aquilo que Aquilo do perder lá, né? Se você... É aquilo que a gente sempre fala uma vez. Meu pai uma vez foi fazer negócio com uma pessoa e falou: viu, esse cara não dá certo. Eu falei: por quê? Porque ele não teme a Deus, se ele não teme a Deus, ele não teme a ninguém, ele vai te passar não tem limite. Porque se não tem nada a perder... Se ele não tem nada a perder, ele vai te passar a perna. E é impressionante. Quando a gente entende isso... eu já deixei projeto de consultoria. Fiz um propósito de, nessa fase da vida, eu sei que a última fase produtiva da minha vida, ela precisa ser boa, ela precisa ser... Eu tenho que chegar em casa feliz. Uhum. E quando a gente começa a medir as pessoas e começa a ter... O que é a idade? Idade é a experiência. O que é a experiência? Você aprende a comparar. Nada mais do que isso. Você aprende a comparar. Você tem um N muito grande para comparar de situações, de pessoas, de convivência, de tudo mais. Então é muito fácil a gente perceber as pessoas hoje. Eu já deixei consultoria de ótima remuneração porque aquele ambiente era sem Deus. Existia um Deus lá. Eu que sei tudo, eu que faço tudo, eu que não sei o quê, sabe? Complicado. Então, eu não quero. Eu quero conviver com outro Deus. Com esse aqui, não. E é muito gratificante você poder abrir mão. Falar assim: não quero. Vamos terminar aqui, beleza, vamos. Sabe? Porque eu não posso levar essa energia ruim para minha casa. Você falou uma coisa aqui que eu acho que isso, que quando a gente pergunta o que é sucesso, né? Eu acho que o sucesso na vida é a gente poder escolher. Sucesso é você poder escolher. Porque se você pode escolher, igual você falou, eu não vou. Isso aqui não vai me atrapalhar em nada. Se eu não... Então, esse é o verdadeiro sucesso nosso, porque se eu posso escolher hoje
hoje eu vou ficar com a minha família por causa disso. Hoje eu não quero fazer esse negócio porque não vai... Isso para mim é um sucesso danado. Porque assim, eu sempre fico me perguntando, que a gente sempre pergunta para os outros, né? O que é sucesso? Eu falo, o que será que é, né? E essa é uma definição que eu escutei de uma pessoa e eu falei, puta, eu acho que pegou legal. Porque, de fato, se você pode escolher, e aí é poder escolher qualquer coisa... Você tá doido. Esse é o maior sucesso. Edson, na hora que você fala... Eu vi também uma vez o cara falando, foi num programa de Jô Soares, que o filho chegou para ele e falou, eu tô com fome. Ele falou, tem essa bolacha de água e sal. Não, isso eu não quero. Não, e tem essa outra bolachinha. Não, isso eu não quero. Então você não tá com fome. Quem tá com fome come qualquer coisa. Você tá com vontade de Vontade de comer. E a hora que no mundo de hoje, que a gente vê tanta coisa ruim, eu poder chegar em casa e falar, deixa eu ver o que eu quero comer hoje, o que eu vou comer. Isso aí, né? Puta, é um privilégio que não tem tamanho. Aliás, você já chegou em casa, que é uma coisa boa, né? E tem um privilégio que eu sempre comento com os meus filhos, que é poder voltar. Uhum. Né? A gente poder voltar aos lugares pelos quais nós passamos. Olhar nos olhos das pessoas e ser bem recebidos é a dádiva da carreira. Uhum. Perfeito. Eu tenho convicção que eu errei com muita gente. Eu liderei muita gente. Nunca quis errar. Né? Então hoje, nesses 5 anos, com a graça de Deus, eu só atendi demanda. Sabe? Foi uma surpresa. E quem me gerou essa demanda? Foi as pessoas que me deram a oportunidade de voltar. Né? Ou indicaram, enfim. Então, poder voltar e olhar nos olhos das pessoas, isso não tem preço. Isso é o alicerce do sucesso. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa vai trabalhar comigo. Você vai poder voltar aqui e olhar para mim daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu vou olhar para você. Né? Será que a gente faz esse contrato quando traz uma pessoa para a empresa ou para a fazenda, que toda fazenda é uma empresa? Sabe? Falar assim, eu posso errar com você, eu não vou querer errar. Sabe? Eu sou claro. Né? Eu preciso disso aqui. Porque não importa o desfecho, o que importa é a gente poder voltar. Claro. Né? Isso para mim é muito forte. É isso. Eduardo, nós estamos aqui já 1h40. Eu acho que assim, teve várias coisas hoje aqui que é como sempre, né? A gente aprende, acaba aprendendo. Graças a Deus, Porque cada um traz uma experiência diferente. Acho que daria pra gente ficar muito mais tempo conversando aqui. Eu queria agradecer demais você ter saído lá do sul de Minas, né? Veio para cá junto com a família, com a esposa e com o seu filho aqui, presente aqui no estúdio. E a gente só tem a agradecer. Que isso, eu que agradeço. Né, Walter? Foi muito bom, né? Eu acho que toda vez que a gente pode ter esse tipo de conversa e aprendizado, e não só para nós aqui, porque enriquece muito para que a gente possa fazer outros programas, outros bate-papos, né? Mas para quem nos ouve, eu acho que influenciar a vida das pessoas de uma maneira que elas possam crescer. Assistir você falando, chegar. E é muito bom saber que o Roberto falou com muita propriedade. Deixar o gostinho de quero mais, né? Deixar o gostinho de, puxa vida, por que não falou disso? Podia ter explorado aquilo. É para isso que existe você agora. É você que vai ter que fazer isso com esse pessoal que fica com vontade. Aliás, como é que faz para entrar em contato com você? Qual é a rede social? Como é que é? Minha rede social mais ativa é o Instagram, é valias.eduardo. Né? Eu sempre estou por lá. Acho que é o mais fácil. Tem o LinkedIn, Eduardo Valias Vargas, mas o Instagram é que é o que eu respondo mais rápido, é o carro-chefe. Tá, nós vamos deixar lá escrito também. Vai estar lá escrito, né? Agora, mas só para terminar a última aqui. Para quem quer ser um líder de algum lugar, o que ele deve fazer, Eduardo? Primeira coisa, não se achar mais importante que ninguém, mas ter a missão de ser relevante para todo mundo. Sabe? O cargo não importa, o que importa é o papel. Então, as pessoas confundem a importância com a relevância. E para eu ser relevante, eu acho que a humildade é o último degrau da sabedoria, sabe? Se eu achar que eu sei tudo, que agora eu sou o chefe, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho horror dessas frases. Horror dessas frases, sabe? O nosso sucesso depende das outras pessoas.
É simples. Claro. Perfeito. É muito simples. Muito bom, boa dica. Pior do que quem acha que é o quem tem certeza. Cara, ele não acha, não, ele tem Você se certeza. acha perfeito? Eu não, eu tenho certeza, rapaz. Mas esse é perfeito mesmo. Perfeito idiota. Boa. Eduardo, obrigado mais uma vez Eu que aí. agradeço. Agradecer a sua presença aqui, viu? Foi muito bom. Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.